Então, assim, hoje vamos falar desse tema que é muito importante, né? Que é sobre a exclusão, né? Por que a exclusão gera tanta dor, tá? Porque isso vai ser importante. Todos nós já sentimos, já vivenciamos, né? Esse sentimento de exclusão. Algumas pessoas com mais intensidade do que outras. E aí eu vou falar um pouquinho, né? Sobre vários aspectos, né? Dessa vivência hoje. Desde quem faz a agressão, Ingrid, querida, desde quem faz a agressão até quem recebe e vive, né, a agressão, desculpa, desde quem faz a exclusão até quem recebe e vive a exclusão, como isso impacta a gente e como a gente pode, né, trabalhar isso para que a gente não viva eternamente refém dessas feridas que a exclusão gera, que muitas vezes a exclusão gera, né? Então, esse é um tema que tá muito em alta, né? As pessoas estão falando muito a partir do que aconteceu lá no Big Brother, né? É muito impressionante o quanto que a gente imediatamente cria uma empatia pelas pessoas, né? Que viveram a exclusão, que estão vivendo a exclusão. E aí isso fala muito sobre também as nossas dores. A empatia é essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, né, nesses momentos que a gente vê a exclusão, a gente fica, né, aciona muito a nossa raiva, a nossa desaprovação daquilo. Isso porque todo mundo já viveu em algum nível isso, tá? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. É importante, né, gente? Porque às vezes a gente pode sim agir como um agressor nesse sentido. A exclusão é uma agressão psicológica, né? Ela é uma agressão psicológica sem dúvida nenhuma. E aí vocês vão entender hoje melhor por quê. Então é muito importante a gente conseguir entender o que é a exclusão, para que a gente tanto não haja dessa forma, né, que às vezes a gente acaba agindo por alguns mecanismos que eu trouxe aqui, como a gente também saiba romper e sair de relações que tenham esse tipo de atitude com a gente, porque às vezes a exclusão ela não é tão escancarada como lá, né, no Big Brother, não é uma coisa tão escancarada, às vezes é um jogo psicológico que acontece ali. E eu até amplifiquei, né, não só a exclusão como a indiferença. A indiferença gera o mesmo nível de agressão e o mesmo nível de dor, tá? E a gente vai entender aqui juntos o porquê disso. Então vai convidando todo mundo que você sabe que gosta. Gente, estou descascando, como vocês podem ver. Mas vou ficar aqui assim por um tempinho, porque eu tô passando um creminho pra tirar as manchinhas depois que eu volto da praia. Então, vou ficar assim descamando por um tempinho. Essa é a nossa primeira live na minha casa nova. Então, a gente ainda não tem muita estrutura. Tô só aqui eu, meu tripé, a internet, que é importante, que é essencial, e o sofá, computador. Tá? Então, estamos aqui com o básico. Daqui a pouco, gente, a gente vai ter um escritório onde a gente vai ter todo um cenário legal para as nossas lives, para os vídeos. Então, eu fico muito feliz que vocês estejam aqui. E vamos começar o tema de hoje. Então, exclusão, né? E aí, eu já quero começar com uma pergunta. Primeira coisa, gente, vocês estão me vendo torta? É porque eu tô achando que esse tripé, que o negocinho desse tripé tá um pouquinho torto. Tá boa pra vocês? Ou tá tranquila a imagem do jeito que tá? Só me dá um retorno sobre isso. Mas o que eu queria mais perguntar sobre vocês? Quem aí já se sentiu excluído ou quem aí já viveu a indiferença? Já viveu uma relação onde foi tratado, onde se sentiu... Ah, que bom, Jessi. Tá, legal. Obrigada, gente, pelo retorno. Quem aí já viveu, né, a exclusão ou quem aí já sentiu, né, ou já viveu uma relação com indiferença? Me diz aí. Quem já? Vai me falando aí enquanto eu vou começando aqui. Bom, gente, como vocês sabem, eu gosto sempre de começar as lives, né, com uma frase, né? E tem uma frase que ela é muito importante pra gente começar a live de hoje. Vocês vão entender que é uma frase de Freud, que fala assim: como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada? Essa é uma frase de Freud. E por que eu escolhi ela para falar sobre exclusão? Porque é importante a gente entender o poder e a necessidade da nutrição do afeto na nossa vida, para a gente entender, né, o poder de destruição que é a exclusão e a indiferença. Porque a exclusão e a indiferença, né, nada mais é do que eu comunicar ao outro, a partir de uma atitude, que a existência desse outro não tem importância, não é bem-vinda, né, não tem valor. Então, quando eu tenho esse tipo de atitude, ou quando eu vivo num lar com esse tipo de situação, né, de indiferença, ou num ambiente onde as pessoas me excluem, é exatamente esse o sentimento, né, de quem tá nesse lugar. Eu não tenho importância. A minha existência não é importante. A minha existência tem algum problema com a minha existência aqui.
Então, esse é um momento onde todas as neuroses, todas as feridas podem ser acionadas, porque todos nós carregamos feridas. Algumas pessoas estão buscando resolver essas feridas, né, com autoconhecimento, com amor próprio, né, e outras pessoas ainda não conseguiram perceber, né, como essas feridas agem na vida. Mas no momento em que a gente é excluído, no momento em que a gente é rejeitado, no momento que a gente é tratado com indiferença, é natural que essas dores, que se transformam em neuroses, fiquem atiçadas, acionadas. Que basicamente eu não sou bom o suficiente, essas são neuroses e feridas. Eu não sou bom o suficiente, né? Tem alguma coisa de errado comigo, as pessoas não gostam de mim. Então, o momento onde a gente é excluído, o momento onde a gente é tratado com indiferença, é muito natural que essas feridas fiquem mais à flor da pele, tá? Vamos falar mais um pouquinho sobre o afeto antes da gente ir pra isso. Então, veja, é muito importante explicar, então, a importância do afeto para ficar denunciado, né, como a indiferença e a exclusão é, sim, uma agressão. Rogers fala algo, né, sobre o como que nós, internamente, temos uma tendência à autorrealização, né, como que nós temos uma tendência a estar em direção à totalidade. Mas o quanto que para isso acontecer é necessário a gente se sentir aceito e amado. Ou seja, num primeiro momento da nossa vida, onde a gente ainda não tem uma autonomia para definir nossa identidade, a gente fica totalmente refém desse externo. A gente aprende a se definir a partir do que os outros falam ou como eles nos tratam, concorda? Até porque a criança ela não tem essa autonomia de definir quem é ela na vida. Né? Ela tá definindo quem é ela na vida a partir de como as pessoas se relacionam com ela, o que as pessoas falam sobre ela, né? O que elas reprimem, o que elas condicionam sobre aquela pessoa, e isso vai trazendo para ela a primeira autoimagem, que é aquela que a gente chama de eu sobrevivente. Quem já acompanha aqui as lives já sabe, né? O eu sobrevivente é exatamente esse processo adaptativo, onde a gente tenta, né, ser alguma coisa que as pessoas desejam pra gente se sentir seguro. Por que a gente faz isso? Por que a gente topa se adaptar ao outro e rejeitar emoções, reprimir capacidades nossas para se sentir amado? Porque a gente tem uma demanda latente de amor. E isso é humano. Nós somos seres sociais. A gente quer se vincular. E isso nutre muito a gente. Então, naquele momento onde o outro ainda define a nossa personalidade, a gente aprende a viver de forma codependente, que é o quê? O que o outro acha, o que o outro pensa, o que o outro faz, define o meu valor, define quem eu sou. E por isso nós vivemos na vida de forma codependente. Então, além da nossa necessidade autêntica e saudável por afeto, né, onde a gente recebe, né, acolhimento, onde a gente recebe, até anotei aqui algumas necessidades que são aceitação, afeto, reconhecimento. Essas são necessidades emocionais básicas da nossa humanidade. Todos nós precisamos, e daqui a pouco eu vou falar sobre a diferença entre autonomia e solidão. Porque muita gente acha que ter saúde emocional, que ser autônomo é não precisar de nada nem ninguém. Não, gente. Ter autonomia emocional é a gente conseguir se diferenciar nas situações, né? E não a gente não precisar de ninguém. A saúde, uma pessoa que está saudável emocionalmente, ela se vincula. Ela não se isola. Isolamento é um mecanismo de defesa. Uma pessoa saudável, ela se vincula, ela se relaciona, né? Ela fala de si, ela recebe do outro, ela tem trocas. Isso é saúde, é uma pessoa que está segura na vida. Quando a gente está seguro na vida, a gente consegue expressar a nossa autenticidade. E é uma autenticidade humana o vínculo, a troca, tá? Então, veja, por que é importante, então, a gente receber todo esse afeto, né? Essa confirmação, essa qualificação? Por que isso nos deixa seguro? Porque traz pra gente o sentimento de que a gente pode ser o que a gente quiser e o que a gente precisar, e ainda assim seremos amados. Quando a gente começa a passar por processos de repressão, a gente começa a entender que, na verdade, existem condições pra gente ser amado. Eu vou ser amado se eu for agradável, eu vou ser amado se eu for inteligente, eu vou ser amado e aceito se eu der conta de tudo, né? Se os homens, né? Se eu não sentir medo, se eu não sentir tristeza, né? As mulheres, se eu não sentir raiva, porque a mulher tem que ser delicada, se eu agradar todo mundo. Isso eu tô falando em contextos culturais, né? Do contexto da nossa cultura. E ainda vem uma enxurrada
né, de vivências familiares específicas. Então vão ter famílias que vão reprimir a expressão, né, porque são famílias mais quietas, isoladas, cada uma sua, que não se relacionam muito, né? Vão ter famílias que vão ser muito invasivas, ou seja, que não respeitam o limite, que ficam ali no vínculo às vezes tão intenso, né, onde o outro tem que atender a necessidade do outro, nunca pode colocar limite, e aquela misturada toda. Cada família vai reprimir aspectos, né? Cada funcionalidade, a forma que cada família funciona, assim como a forma que a nossa cultura funciona, vai reprimir algumas capacidades, isso é natural. E quando acontece essa repressão, a gente começa a entender que existe um aspecto da minha humanidade que não é seguro, que me ameaça nas minhas necessidades. E eu tô falando isso, gente, só pra expor e comprovar para vocês o quanto que os vínculos é sim uma necessidade, é parte da necessidade da nossa saúde mental e emocional. Se vincular é uma necessidade humana, né? Nós nos nutrimos e nutrimos ao outro a partir do vínculo. O que a gente tem hoje de grandioso, né, enquanto sociedade, é exatamente o fato de nos vincularmos. Né? Então, eu aprendo, por exemplo, vocês estão aqui na minha live e estão absorvendo um conhecimento a partir de mim, isso é um vínculo que a gente está tendo, né? Aí daqui a pouco outra pessoa tem outro tema, eu vou lá, assisto daquele outro tema e eu absorvo, ela tá me fornecendo coisas. Vão ter os vínculos mais íntimos, onde eu demonstro afeto com carinho, eu demonstro afeto ouvindo o outro, eu demonstro afeto fazendo alguma coisa e ajudando, apoiando o outro, recebo o afeto dessas mesmas formas. Então, isso faz parte. É uma necessidade. E essa necessidade, né, que fala sobre a necessidade do afeto, impacta diretamente a nossa autoestima, diretamente o sentimento que a gente tem de autoimagem, de valor. E aí a gente vai ter que separar e distinguir bem direitinho, tá, gente? O que é autonomia e o que é solidão. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, para vocês não ficarem confusos no sentido de, então é natural a gente depender de alguém. Não, o que é dependência e o que é autonomia. O que é autonomia e o que é solidão. Vamos falar um pouquinho desses três lugares, tá? 2 são adoecidos e 1 é o saudável. Então, vamos lá. Entender que é o afeto, né, que vai nos caminhar, nos levar, né, nos qualificar a ponto da gente, com autoconfiança, né, conseguir expressar a nossa autenticidade, e aí a gente tá indo à autorrealização, à totalidade, à saúde, né, esse processo natural, é entender que então, quando a gente é excluído, quando a gente é rejeitado, quando a gente é tratado com indiferença, quando a gente é abandonado, isso vai ser uma das agressões mais agressivas psicologicamente para um ser humano. É sim uma agressão psicológica. Excluir uma pessoa, rejeitar ela, desqualificar, rejeitar ela, abandonar ela, esses 3 pontos, né? Exclusão, indiferença e rejeição de uma pessoa é uma agressão psicológica, porque o que eu estou falando para a pessoa é pior do que reprimir uma pessoa, porque eu posso falar para uma pessoa assim, você não é bom nisso, eu tô reprimindo a pessoa em um aspecto da vida dela. Isso vai gerar uma dor nela? Vai. Mas ela provavelmente vai se condicionar então a outras coisas. Por exemplo, eu falo pra criança assim, para de chorar. É muito feio criança que chora. Eu tô reprimindo a tristeza dela. Mas eu ainda acolho, eu ainda qualifico, mesmo que esses sejam condicionamentos, essa criança em outros aspectos dela, na felicidade dela, né, no afeto dela, em outras características, em outras capacidades. Já a exclusão, gente, e a indiferença, eu não reforço nada e o abandono, né? Então aquela criança, aquela pessoa se sente, eu não tenho valor. A minha existência não tem valor, não tem necessidade, não é importante dentro desse grupo. Então isso é uma coisa muito, muito, muito forte emocionalmente, né? Muito forte. Pois é, a Thali tá trazendo aqui. Essas exclusões vão acontecer em ambientes, né, gente, que vão se tornar abusivos. Então, muitas vezes sim, muitas vezes algumas religiões podem se tornar agressivas e abusivas nesse sentido, de rejeitar um outro, né, rejeitar alguém, de excluir alguém, de abandonar alguém, por ele não atender os condicionamentos, né, daquela situação. Eu vou falar um pouquinho sobre as possibilidades do agressor, né, o que pode acontecer para uma pessoa atuar dessa forma, né, com agressão.
com esse tipo de agressão. Primeiro, eu só tô introduzindo aqui para vocês entenderem por que é uma agressão. É uma agressão muito forte. E por isso nós temos muito medo. Veja, quando a gente vai se expor, quando a gente vai se expor, né, ser visto por muitas pessoas, qual é o nosso maior medo? Ser rejeitado. É as pessoas nos cancelarem, né? Hoje em dia essa é a palavra, né? O cancelamento. Ser cancelado, né, é pegar uma situação daquela pessoa, pegar uma atitude daquela pessoa e definir ela a partir daquilo, e excluir ela. E, gente, isso é uma das coisas mais dolorosas que um ser humano pode viver, né? Então, entenda que uma criança que é abandonada, que é tratada com indiferença, né? Às vezes vai ser muito mais dolorido uma criança que não é vista, ou seja, que passa o dia inteiro sozinha, que ninguém se importa com ela, etc., do que às vezes uma criança que é vista, mesmo que seja vista de uma forma negativa. Em que sentido? Às vezes ela é excluída, ela é mais rejeitada dentro da casa, ela é mais excluída, não, gente, desculpa. Ela é mais rejeitada, mais criticada. Ainda assim, essa criança tá recebendo alguma coisa. E isso ainda é menos destrutivo do que a exclusão e do que a indiferença. A exclusão e a indiferença é um convite de não viva, não exista, você não é importante. E isso é a pior agressão psicológica que uma pessoa pode viver. Então é por isso que é muito natural a gente, quando a gente vê alguém sendo excluído, não é natural a gente já querer defender aquela pessoa, é natural. Então isso foi o que acabou de acontecer aí no Big Brother, né? O Lucas tinha feito lá é Lucas, né, gente? O nome, eu não tenho certeza. Mas acho que ele tinha acabado de fazer lá um monte de coisas dentro do programa, né? E acabou... Ele tinha feito um monte de falas agressivas, etc. Ele tinha tido ali um descontrole. E acabou que as pessoas pegaram aquilo ali, cancelaram ele dentro da casa, começaram a excluir ele. E isso fez com que todo o público se virasse a favor dele. Porque é empatia isso. Então, assim, a gente precisa confiar nisso que a gente sente, no nosso sentimento. A gente não se adapta ao mundo e a gente não tenta agradar, ou a gente não tenta dar conta das coisas, ou a gente não tenta... À toa, a gente quer e a gente precisa fazer parte dos grupos, né? Isso é fundamental para a nossa saúde emocional. Agora, uma coisa é essa vivência na infância, outra coisa é essa vivência na vida adulta. Porque na vida adulta, a gente pode sim desenvolver habilidades, não quer dizer que não é doloroso, gente, vai ser doloroso da mesma forma. Mas na nossa infância, acaba que a gente não tem habilidades, nem capacidade, nem potência, nem autonomia para romper com aquilo. E na vida adulta, nós podemos desenvolver essas capacidades, né? A gente pode desenvolver essas capacidades, essas habilidades para poder romper e sair de relações que façam esse tipo de agressão com a gente. Porque sim, muitas pessoas vivem esse tipo de agressão psicológica e se mantêm no vínculo. Muitas pessoas estão em vínculos em que são tratadas com indiferença, que são muito excluídas, né, da vida da pessoa, né, e mesmo assim são rejeitadas. E por que muitas pessoas se atraem pela rejeição? Sim, muitas pessoas mantêm relações indiferentes ou que a rejeita. E isso tem uma questão emocional aqui, tá? Que a gente vai trabalhar. O que é não concordo com você e com essa atitude da rejeição? Você tá perguntando se eu falar que eu não concordo com uma pessoa, isso é rejeitá-la? Não, isso não é rejeição, né? Isso é um limite, ou isso é eu expondo, né, a minha opinião. Isso não é uma rejeição. Depende se esse eu não concordo faz eu simplesmente tirar o meu vínculo com você. Então, tipo assim, eu não concordo com você e a partir de agora, né, a chantagem emocional que eu vou fazer é eu não estar mais em contato com você, eu te excluir, né? Você não está na minha vida. Aí, sim, né? Aí se torna uma rejeição, tá? Então, olha só. Então, a indiferença também é um abandono, né? O que a gente chama de abandono presente. E tem o abandono mesmo, né, gente? De pessoas que são abandonadoras, né? Ou seja, são pessoas que não têm uma responsabilidade afetiva, que começam a se relacionar com uma pessoa e daqui a pouco abandonam elas, ou que excluem elas do grupo. E eu vou estar falando aqui algumas possibilidades do porquê que o agressor faz isso. Então, o amor, ele é o principal nutriente emocional, né? E aí entra uma coisa muito importante. Lembra quando eu falei a diferença entre essa vivência de exclusão na infância e essa vivência de exclusão e indiferença na vida adulta? Porque na vida adulta, a gente já tem uma capacidade que a gente não tem na infância. Porque na infância, a gente ainda é dependente, né? E quanto crianças, nós somos de fato dependentes emocionais. Que é
na vida adulta, a gente já pode também se nutrir com o nosso amor próprio. E aí, assim, gente, eu acabei não assistindo muito, eu não assisto muito o programa, né, enfim, porque passa muito tarde, mas eu percebo que o Lucas, em alguns momentos, ele entrou em contato com o amor próprio dele lá no programa, né, e aí ele conseguiu, inclusive, escolher sair do programa, foi uma atitude de amor próprio por ele. Foi, porque assim, eu estou num ambiente e que eu estou sendo agredido, que eu estou sendo rejeitado, excluído, né, e às vezes sim, às vezes a atitude adequada para essa situação é rompimento. É sair. O limite adequado para aquilo é o fim, né? É o fim. Então, nessa situação, qual é o elemento? É o amor próprio. Porque eu preciso de amor. Mas na vida adulta eu vou entendendo que, assim como eu posso receber e mereço receber o afeto do outro, eu também mereço receber o meu afeto. E a grande questão do que faz as pessoas se manterem em relações abusivas, em relações indiferentes, em relações abandonadoras, né, ou em situações, ambientes de exclusão, é exatamente o fato delas muitas vezes se agredirem. Então, eu me rejeito, eu me desqualifico, eu não vejo valor em mim. Eu tenho uma autoimagem distorcida. Eu sou a primeira pessoa a se criticar, eu sou a primeira pessoa a me rejeitar, ou seja, eu tenho uma baixa autoestima, eu me identifico com as minhas feridas. Aquelas feridas, né, do passado ainda me definem. Eu ainda sou refém das minhas feridas emocionais. Quando eu ainda sou refém das minhas feridas emocionais e eu tenho então uma autoimagem distorcida, eu acabo ou naturalizando, né, a indiferença, ou naturalizando, tipo, eu não sou importante mesmo, né, eu não sou bom o suficiente mesmo, então é assim. Ou eu naturalizo aquilo, ou eu fantasio que no momento em que eu conquistar o indiferente, eu passo a ter valor. Quem aqui não conhece ou já não viveu, né, não conhece alguém ou não é assim, né, de ficar tentado em conquistar aquilo que é indisponível, em tentar conquistar aquilo a pessoa que não se importa, a pessoa que não tem disposição pra você, a pessoa que não te dá valor, é a pessoa que você tenta conquistar. Quem já viveu isso? Ou se não viveu, quem já viu isso acontecendo? Me diz aqui. Isso é muito comum, né, gente? Muito comum. E por quê que as pessoas ficam fixadas nesses agressores emocionais? Por que uma pessoa tenta buscar a aprovação desse que o rejeita, desse que o exclui, desse que é indiferente? Porque ela ainda se define com a sua ferida. Essa é uma pessoa provavelmente que, sim, se sentiu rejeitado, foi tratado com indiferença, se sentiu abandonado, né? Se sentiu sem importância. Então, por exemplo, eu me senti abandonada e veja, gente, hoje enquanto adulto, a gente pode entender os nossos pais. A gente pode entender, né? Ai, mas porque meu pai não vivia uma vida muito dura e tinha dificuldade disso, ou porque minha mãe, a mãe dela era assim com ela também. Hoje você pode entender racionalmente e compreender as atitudes dos seus pais. Mas uma coisa é o racional, outra coisa é o emocional. E a intenção não é julgar, nem, né? Não é isso. Até porque o foco de um processo de autoconhecimento não são os pais, somos nós. Mas dentro desse foco da nossa história de vida, é importante a gente entender emocionalmente e não racionalmente como essas coisas nos impactaram. Quer dizer o quê? Eu posso hoje entender que isso é uma dificuldade do meu pai e da minha mãe, mas se eu me sentir abandonada, rejeitada, excluída e etc., aquilo define naquele momento a minha autoimagem. Que é o quê? Eu não sou bom o suficiente, a minha existência não é importante, tem algum problema comigo que as pessoas não gostam de mim. Né? As próprias crianças que passam por muito processo de bullying podem acabar desenvolvendo também essa autoimagem distorcida, porque a vida escolar é uma vida onde a gente está experimentando socialmente a nossa potência. Então, crianças que são excluídas, que vivem o bullying, etc., elas também podem desenvolver essa autoimagem distorcida. E aí, o que a pessoa fantasia? Qual é a fantasia emocional? Quando eu conquistar alguém parecido com esse pai, parecido com essa mãe, ou parecido com aquele agressor lá da escola, eu passo a ter valor. E isso é um processo de codependência. Eu tô esperando que o outro me dê valor para que eu então possa me sentir segura e com valor. O problema é que eu estou buscando isso em pessoas agressoras emocionais.
em pessoas que não têm afeto para dar muitas vezes, pessoas que estão ali às vezes no mecanismo de defesa, ou que estão ali na agressão, ou que estão ali que não tem disponibilidade para me dar isso. E isso me deixa fixada, porque eu projeto a minha salvação no outro. É importante que a gente desenvolva o amor próprio, porque a gente entende que a nossa solução está na gente, e que diante de uma situação de indiferença, de agressão, né, de exclusão, a gente consiga escolher por nós e nos diferenciar nesse processo. Dói. Não tem como a gente falar, gente, que um processo de rejeição, de exclusão não vai doer. Mas o importante é doer na medida certa. Que quer dizer o quê? Eu sinto a dor e eu me movimento a partir dela. O que acontece muitas vezes? Eu sinto a dor e eu me mantenho, me exponho nela. E isso mostra o quê? A codependência. E esse é um ponto importante. A dor, ela é natural, ela vai fazer parte da vida. A gente vai sofrer sempre que alguém rejeitar a gente, que a gente desqualificar a gente. Isso é natural, gente. A gente vai sofrer, faz parte da nossa sensibilidade. Agora, o que eu faço com essa dor? Eu uso dela para nutrir as minhas neuroses, para me sentir, para qualificar essas neuroses e essa baixa autoestima e essa autoimagem onde eu mesmo me agrido. Ou eu uso disso para buscar soluções, pessoas que então atendam o meu desejo de ser amado, a minha troca, pessoas que tenham disponibilidade, que tenham... O que eu faço? O que eu faço com essa dor? E hoje, enquanto adulto, a gente tem a capacidade de ter uma ação construtiva a partir desse tipo de agressão e não se manter na agressão. E esse é um ponto importante, né? O amor próprio nos gera uma autonomia. E aí entra um aspecto importante, tá? Que a Seja Leve tá colocando aqui. Acontece uma coisa importante, que é exatamente a gente diferenciar o que é autonomia de solidão e de codependência. Olha, autonomia não quer dizer que eu não preciso de ninguém. Isso não é autonomia, gente. Isso é isolamento, isso é solidão, isso é mecanismo de defesa. É eu entendendo que as relações são perigosas ou de que eu não sou bom o suficiente, então é melhor não me relacionar com as pessoas. As pessoas vão me rejeitar, vão me desqualificar. Então, quando a gente tem esse tipo de fantasia das relações, a gente acaba se isolando. Isso é uma expressão de saúde, gente? Não é. Dentro da nossa autenticidade, os vínculos são naturais. Então, o isolamento e a solidão não é uma expressão de autonomia. As pessoas confundem muito isso. As pessoas acham que ter saúde emocional ou ter autonomia é não se importar. Gente, não. Você não tem que estar indiferente com a vida e nem desconectado com a vida para ter saúde. Isso, na verdade, é uma fuga. É uma fuga. Tá saudável não é não sofrer. Porque se eu topo estar na vida, se eu tô autêntico na vida, se eu quero buscar as coisas boas pra mim, é óbvio que eu vou estar exposta, eu vou estar vulnerável. Eu quero me expressar numa relação, eu quero ganhar, eu quero melhorar no meu emprego, eu quero falar o que eu penso, eu tô presente na vida. E aí é óbvio que quanto mais presente eu tô, quanto mais exposto eu estou, mais possibilidades positivas eu vou ter, assim como também mais possibilidades negativas. Quer dizer o quê? Que a gente vai conquistar muitas coisas e vai ter muitos benefícios com isso, mas é óbvio que a gente vai passar por momentos difíceis, a gente vai errar, a gente às vezes não vai ser aceito, às vezes vai ter alguém que vai agredir a gente, às vezes vai ter... Mas a questão é que a autonomia não tem a ver com a gente se excluir. A autonomia tem a ver com a gente estar na vida e saber o que fazer com a dor. E saber, a partir da nossa autoimagem, a partir do nosso amor próprio, a autonomia é o quê? O meu valor não depender do outro. E quando eu me sinto com valor, eu me sinto merecedor de afeto. Eu me sinto merecedor de afeto e eu vou querer me vincular. Mas eu não dependo do outro, ou seja, quando um outro começa a me agredir, começa a ser destrutivo, ou começa aquilo não fazer mais sentido na minha vida, eu tenho autonomia para ressignificar essa relação, romper, colocar limite, seja o que for. Mas eu tenho autonomia para, e isso não é solidão. Saúde faz parte de se vincular. A questão é, eu me vinculo de uma forma saudável. Sabendo me proteger dentro das relações, sabendo me expor dentro das relações, sabendo romper quando necessário essas relações. Percebe? O que também é diferente da codependência. Porque o codependente, ele não tem autonomia. Ele tá dependendo do que o outro pensa, do que o outro acha, do que o outro fala para se definir. Então, essa dependência faz muitas vezes essa pessoa também ter expressões destrutivas, que é exatamente se manter em relações onde o outro agride, onde o outro exclui, onde o outro é indiferente. O medo de que, mas isso é um medo muito, 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 muito comum. Existem muitas pessoas, gente, que vivem a solidão dentro das relações. É o que mais existe.
Pessoas que continuam nos relacionamentos, mesmo tendo uma relação indiferente, mesmo tendo uma relação solitária. Porque quando a gente coloca, né, quando a gente olha para aquela relação, a gente vê que não tem troca. Então são duas pessoas, é a solidão a dois, né, que a gente chama, são duas pessoas solitárias convivendo, que usam aquele casamento como um disfarce. Eu uso aquela relação como um disfarce. E aí sabe o que é engraçado? Essas vão ser as pessoas que mais vão ter medo de solidão. Quando elas são questionadas sobre esse relacionamento ruim, mas por que então eu fico nessa relação ruim? Aí a pessoa fala, porque eu tenho medo da solidão. Esse é um ponto muito importante para colocar para vocês, que é o medo da solidão. A gente só tem medo daquilo que é possível, daquilo que a gente vive, daquilo que é um convite pra gente emocional. Ninguém vai ter medo aqui de, por exemplo, eu tenho medo de enlouquecer. Se eu não vivi num ambiente enlouquecedor, eu não vou ter esse medo, porque está fora da minha realidade. Fora. A gente tem medo da solidão quando a gente vive a solidão. A gente tem medo da solidão quando a gente tem como referência os vínculos solitários. E aí muitas vezes esse acaba sendo um motivo para as pessoas se manterem nessas relações ruins, destrutivas, porque elas têm medo de solidão. Veja, Nelson, não é nem que é uma hipocrisia, isso é parte do nosso processo, é parte do nosso processo emocional que muitas vezes é inconsciente. Muitas vezes é inconsciente, a gente tem muito medo de uma coisa que a gente já vive, e é importante a gente ter consciência disso, para que a gente tenha coragem, então, e é o amor próprio que vai nos dar essa coragem. É o amor próprio que vai fazer com que a dor de não estar feliz, né, a dor de não existir, a dor de não estar presente na vida ou de não estar atendendo às suas demandas, porque com autoestima e com amor próprio eu me sinto merecedor, né, é maior do que o medo. É quando essa dor for maior que o medo que a gente rompe esses condicionamentos, é que a gente rompe e que a gente vive a nossa autonomia. Então, autonomia não é solidão. Autonomia é eu poder escolher com saúde as minhas relações e me expressar com autenticidade nessas relações. Isso é autonomia emocional. Mas estar incluído na inteligência emocional e na nossa saúde emocional as relações. Ponto. Então, codependência e isolamento, gente, só são duas práticas, duas formas diferentes de expressar a dor. Entende? São duas formas diferentes da gente da gente reagir à dor, ao trauma. Então tem gente que reage ao trauma lá da exclusão, da rejeição, se isolando e querendo ficar solitário, e tem gente que reage a esse trauma ficando codependente, né? Buscando outras pessoas para finalmente ela se sentir com valor, buscando pessoas, né, para confirmarem elas e elas se sentirem com valor. Percebe? E aí, são duas formas, duas expressões diferentes da solidão. São duas formas, duas expressões diferentes da dor, tanto a solidão quanto a codependência. E as duas são destrutivas. Uma pode me tornar o agressor, eu posso começar a excluir pessoas, rejeitar pessoas e não ter responsabilidade afetiva por medo de amar e ser amado. E outra, né, pode ser uma forma de eu estar ali dependente, buscando, mesmo que migalhas, uma tentativa de ter valor, já que eu não tenho essa capacidade de me dar o meu próprio valor. Eu ainda me identifico a partir das minhas feridas. Um tá reagindo como defesa e outro tá reagindo com codependência. Tá bom, gente? Ficou claro isso? É muito importante isso, tá? Pra gente entender por que a gente se mantém. Então, a diferença, né, entre esses três pontos. Tem alguma dúvida? Tá claro? Como é que vocês estão em relação a esse ponto? Vamos pro próximo ponto, que é o agressor. Por que muitas pessoas acabam tendo esse tipo de atitude? Aí eu vou colocar aqui várias possibilidades, né, gente? Porque não existe uma verdade única quando a gente pensa em humanidade. Algumas pessoas, né, vão excluir as outras. Isso é uma coisa... Todo mundo já passou, quando era criança ou adolescente. Muitas vezes, a exclusão de uma pessoa pode ser uma forma da gente fortalecer relações. O que eu quero dizer com isso? Quem já passou aí por essa situação, ou de excluir ou de ser excluído, por exemplo, na escola? Aí vamos dizer assim, que tem 3 amiguinhos. No meu caso era assim. Éramos 3 melhores amigas. Eram 3 melhores amigas. E era impressionante como, semana após semana,
essa daqui tava mais melhor amiga com essa, e essa excluía, e as duas excluíam essa. Aí depois essas duas são melhor amigas e excluía essa. Daqui a pouco essas duas aqui estavam melhores amigas e excluíam essa. Então, sim, muitas vezes as pessoas usam da exclusão de alguém como uma forma de estarem mais seguras naquele vínculo. Então, nós dois excluímos aquela pessoa, nós dois rejeitamos aquela pessoa. Então, nós dois estamos seguros nessa relação. É óbvio que essa é uma forma extremamente destrutiva, né, de fortalecer um relacionamento, mas acontece muito no Big Brother. É basicamente isso que acontece. As pessoas se juntam pra falar mal de outras pra poder fechar relações, pra poder fechar vínculos. Não acontece esse tempo todo, gente. Tanto que vira o grupo A, o grupo B, o grupo C, o grupo... Exatamente por causa disso. Muitas pessoas excluem as outras como uma forma de fortalecer vínculos. Esse é uma característica, assim, muito comum. Isso acontece muito. Outra coisa, né? Então, assim, a gente busca algo em comum pra fortalecer essa relação e muitas vezes esse algo em comum é não gostar de fulaninho. Isso acontece muito, gente, em grupos de amigos, né? Até na fase adulta. Todo mundo falando mal de uma pessoa. Isso é meio que uma exclusão daquela pessoa, uma rejeição daquela pessoa. Então, aí eu tô ali, né? Me fechando com onde nosso lugar de comum é não gostar de uma pessoa. Então, eu gosto de você porque eu não falo mal de você, mas a gente não gosta daquela pessoa em comum, tá? Então, isso, infelizmente, é uma coisa que acontece muito. Outra coisa, né, gente, muitas vezes esse agressor é um egocêntrico, né? Então, assim, tenho até um vídeo lá no canal do YouTube onde eu falo da personalidade narcisística. Então, as pessoas que são narcisistas, elas acabam tendo uma atitude um pouco descartável com as relações. São pessoas que usam aquelas relações enquanto elas têm uma utilidade pra elas. E no momento em que não precisa mais, elas jogam fora. Então, por exemplo, se você já teve uma amiga ou alguém próximo, aonde, enquanto você... É verdade, eles te fazem mesmo. Então, veja, quando você tem, por exemplo, você já teve, né, uma amiga aonde você... Enquanto você era útil, agradável, simpática, etc., aquela pessoa gostava de você. No momento que você colocou um limite, no momento em que você falou de alguma coisa que você não gostou, ou seja, que você desagradou de alguma forma, ou que você não é mais útil, essa pessoa te descarta. Gente, essa é uma relação que não tem valor. Essa é uma relação abusiva e destrutiva. Caia fora. Isso é uma das coisas que eu falo muito pras pessoas, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho medo de desagradar. Veja, se alguém te ama só porque você só agrada, só quando você tá feliz, só quando você tá sendo útil pra essa pessoa, só quando você tá fazendo algo por ela, só quando você... Isso não é uma relação saudável. Essa pessoa precisa te amar também com seus limites, com as suas opiniões, com as suas necessidades, com as suas emoções. Você merece ser amado como um inteiro. Vai ter hora pro sim, vai ter hora pro não, faz parte da vida. E uma relação saudável é uma relação onde tanto o acolhimento quanto o limite coexistem. São possíveis e são acolhidos dentro da relação. Se toda vez que você vai colocar um limite, toda vez que essa pessoa te ameaça, vou acabar com você, chantageia, isso não é uma relação saudável. Não é uma relação saudável. Essa pessoa tá usando exatamente do afeto como um mecanismo de chantagem. Então, se você fizer isso, eu não te amo mais. Se você não fizer aquilo, a gente acaba. Se a gente fizer... Manda-se embora, então. Não é uma relação saudável. Então, uma relação onde a pessoa usa, né, do afeto como chantagem, né, muitas vezes acontece. Esses são os egocêntricos. Os egocêntricos, ou os inseguros, né, gente? Às vezes a pessoa é tão insegura que ela fica numa chantagem. Mas o egocêntrico, ele geralmente pode fazer muita chantagem, mas se chega um momento que realmente aquele outro não tem mais valor, ele descarta. E a gente às vezes vive isso na vida profissional, às vezes a gente vive isso no meio social, às vezes a gente vive isso na parceria, né, com alguém com um parceiro, com a parceira que a gente escolheu pra vida, e aquela pessoa começa a chantagear, começa a excluir a gente, a ficar indiferente com a gente. A gente vive isso na família, às vezes muitas pessoas vivem isso na família, então isso pode acontecer em situações diversas, né, e aí é muito importante a gente estar atento a isso, para que a gente não fique preso a esse tipo de manipulação ou preso nessa tentativa de conquista, né, desse que está indisponível. Então, muitas vezes, o agressor, que é um narcisista, acaba buscando pessoas inseguras exatamente porque essas pessoas inseguras vão ficar servindo ele, vão ficar tentando convencer ele, né, de que elas merecem o amor, de que elas merecem, e tá ali com uma pessoa narcisística, nunca
Nada que você faça vai ser o suficiente para essa pessoa. No momento em que você não for suficiente, você é descartável. Então, tira, né, o afeto, e isso é uma forma de tirar a força da pessoa. Por isso são pessoas que acabam ficando emocionalmente mais manipuláveis, né? Se eu tô ali sempre chantageando o outro com afeto, né? Você vai perder meu afeto, você vai perder meu afeto, você vai perder meu afeto. Essa pessoa começa a ficar emocionalmente sensibilizada e começa a ultrapassar os seus limites para tentar manter esse afeto, tá? Então isso é uma chantagem emocional muito abusiva, muito ruim, né? Eu usar do amor do outro contra ele próprio. Mas é uma coisa que acontece muito. Então, muitas vezes os agressores, eles usam de momentos, né, que são frágeis, ou que a pessoa está passando, ou de pessoas que estão fragilizadas na vida, para exatamente controlar, para exatamente excluir e ter ali o poder dela, né? O poder. Essa é a pessoa que é narcisística, por exemplo. Ficou muito claro lá, né? Eu tô trazendo muito, gente, o exemplo do Big Brother, porque esse é um tema que ficou muito em alta a partir do que aconteceu do Big Brother. E eu acho legal ter um tema, assim, nacional, um exemplo, assim, nacional, né? Porque aí a gente consegue perceber claramente, né? Então, sim, muitas pessoas usam da fragilidade do outro. Naquele momento, por exemplo, o Lucas estava super arrependido, né? Acho que ele estava numa super ressaca moral. E muitas pessoas usaram dessa fragilidade, desse momento dele, para excluir ele, para agredir ele, para desqualificar ele. E isso é uma forma delas de acharem que elas estarão mais fortalecidas. Isso, gente, é porque tava todo mundo vendo o que tá acontecendo. Mas na vida real, muitas vezes essas pessoas que são manipuladoras, essas pessoas que estão agredindo, excluindo o outro, são pessoas que são bem vistas, que não são mal vistas. Né? Que muito pelo contrário, que às vezes as pessoas em volta ganham respeito ou pelo medo, né? Porque são pessoas agressivas, mas que as pessoas em volta acolhem aquilo que ela tá falando, porque elas não conseguem. É aqui a história, né? Toda história tem duas verdades, né? Porque sim, às vezes as pessoas não conseguem perceber que aquilo é uma exclusão, que aquilo é uma rejeição do outro. E muitas vezes a gente acaba participando, a gente pode até não ser a pessoa que está mais praticando isso, mas muitas vezes a gente pode acabar compactuando, sim, com as exclusões. Isso é uma coisa que a gente tem que estar atento, tá? E com essas agressões. E o último que eu coloquei aqui é que o agressor pode estar no mecanismo de defesa. Eles podem começar a se relacionar com alguém quando aquela coisa começar a ficar séria e ir embora, exatamente porque eles têm medo de relação, têm medo de afeto, têm medo de se vincular, entendem que as relações são perigosas, são ameaçadoras, deixam elas vulneráveis, né? Enfim, e aí estão adoecidas, estão inseguras e acabam usando isso como mecanismo de defesa. Tá bom? Às vezes até como uma expressão de raiva, tá, gente? Pessoas que já foram agredidas dessa forma emocionalmente, que foram abandonadas, excluídas, podem se tornar pessoas abandonadoras e exclusoras, né? Pessoas que excluem os outros, sabe? Pode sim reproduzir, por mais que seja uma coisa que machucou muito ele pode acabar querendo reproduzir isso na vida como um mecanismo de defesa. Porque a pessoa pode entender uma coisa assim, ela pode entender o seguinte: ou eu sou, olha só, esse é um ponto muito importante. Ele tá passando uma moto aqui, calma aí. Foi. Isso é um ponto muito importante. Quando eu tenho como referência os vínculos como o que agride e o que é agredido, e muitas pessoas vão ter essa referência, entre pai e mãe, às vezes o pai é agressor, né, psicologicamente com a mãe e a mãe é passiva, ou vice-versa, a mãe é agressora e o pai é passivo, né, ou com a gente, por exemplo. Então o pai ou a mãe tem mais poder do que a gente quanto criança, é óbvio, né? A gente nasce numa relação assim, a gente não nasce numa relação vertical, a gente não nasce numa relação horizontal, né? A gente depende daquilo ali, a gente tá ali precisando daquela pessoa tem muito mais poder do que a gente quando a gente nasce. Se elas usam disso contra a gente, né, ou seja, nos agredindo emocionalmente, nos vitimizando emocionalmente, a gente entende que na relação existem duas pessoas, o que agride e o que é agredido. Ou seja, se eu entendo que eu vou ser abandonado, eu posso abandonar antes. Se eu sinto que eu vou ser rejeitado, eu posso rejeitar antes. Se eu sinto que eu posso fazer antes, entende? E isso ser aí um medo, um mecanismo de defesa por medo, né, dessas feridas, por medo do afeto, por entender o afeto como algo perigoso. No momento que eu me envolver e eu amar aquela pessoa, eu estou em perigo, estou em risco, estou ameaçado na vida, tá? Então esse é um ponto importante. Então a vítima, né? Por que que a vítima acaba... Então, gente, terminei aqui os exemplos, tá? Do porquê que o agressor tem essa atitude. E aí a gente tem que estar atento no nosso amor próprio. Por que que a vítima, né? A pessoa que recebe isso pode acabar insistindo na indiferença,
né? Ou por que que eu atraio pessoas para me maltratarem. Então eu já falei, por que que muitas vezes essas pessoas insistem na indiferença? Porque elas são codependentes e estão tentando então ter o valor, receber valor a partir da conquista daquele indiferente, a partir da conquista daquele que não está disponível. Fantasia que projeta muitas vezes o pai e a mãe naquela pessoa, né? Quando às vezes a pessoa que a pessoa se apaixona, né? É muito parecido com o pai e com a mãe. Às vezes é tão crítico, tão desqualificador, ou tão indiferente, ou tão... que o pai da mãe. Por quê? Porque aí ele fantasia que agora, quando eu conquistar essa pessoa, eu passo a ter valor. E aí, gente, isso vai ser muito, muito, muito destrutivo, porque na verdade você tá de novo se expondo a uma das suas maiores feridas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Senão a gente acaba se expondo, né, de forma repetitiva, de forma contínua na vida. E hoje isso vai ter a ver com a nossa autoimagem. Sim, começou lá a partir daquela ferida, mas hoje tem a ver com como a gente se percebe. Então hoje a gente tem que entender que tudo começa pela nossa autoimagem. A gente precisa entender as nossas dores, a gente precisa ressignificar o nosso valor, né? Entender que o motivo de um pai ou uma mãe ter me abandonado, ter me excluído, isso não tem a ver com o meu valor, tem a ver com as dificuldades do outro, tem a ver com a questão do outro e não com o meu valor. E aí, quando a gente entende isso, a gente começa a ressignificar a nossa essência, a nossa autoimagem, o nosso valor. E isso vai nos dando poder de autonomia. Exatamente não topar nenhum relacionamento que seja destrutivo e negativo com a gente. Passa a não fazer mais sentido. Se eu sou positivo comigo, se eu me amo, se eu vejo o meu valor, não é compatível tratar uma pessoa... Então, veja, uma pessoa insegura pode sentir, sim, atração e tesão na rejeição. Uma pessoa com amor próprio, ela sente tesão e atração no amor, em quem a ama. Então, muitas vezes a pessoa vai sentir exatamente isso. Cara, eu me sinto atraída por essa pessoa porque ela me ama. Porque a gente tem uma conexão tão boa, porque eu me sinto visto por essa pessoa, porque eu me sinto acolhida. E isso pode, a partir da autoestima, virar amor, né? A gente pode se sentir atraído. Ai, gente, tô coçando o olho aqui porque entrou alguma coisa no meu olho. Ai, eu tô coçando aqui. Então, a vítima, ela tem que ficar atenta do porquê que ela insiste, se ela não rompe, né, na indiferença. E por que ela pode atrair pessoas que a excluem. Que isso pode estar muito bem relacionado com a sua história de vida, né? Pode muito bem estar relacionado com as suas feridas emocionais que você ainda não curou, que você ainda não trabalhou e que faz então você ficar repetindo esse padrão, né? Onde você é agredido, onde você é excluído, onde você é rejeitado. E é muito importante que você busque tentar entender isso para que você hoje acolha essa ferida e não para que você continue se agredindo. Hoje eu tenho o poder, enquanto adulto, de, ao acolher as minhas feridas, me tirar desse lugar de vítima e me colocar no lugar do agente, né, do protagonista da minha vida, buscando então uma relação saudável e poderosa pra mim. Gente, uma coisa que é muito, 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 muito importante e que se a gente verdadeiramente entender e absorver, a gente vai parar de cair nesse tipo de armadilha de vínculos destrutivos, né, que é você, nem eu, nem ninguém tem a capacidade de mudar o outro. Amor não é algo a ser convencido. A gente não tem que convencer o outro a nos amar. Amor é uma disposição. Ou o outro tem disposição para me amar, ou não tem. Ou ele quer me amar e tem disposição e tá a fim de amar, ou ele não tá. Não é algo que eu convenço. Porque a disposição de amar fala sobre acolhimento, fala sobre lidar com os meus defeitos e minhas dificuldades também. Porque isso é amor. Uma pessoa que só quer que eu seja perfeita, que seja útil e que seja agradável, isso não é amor. E não adianta você querer convencer essa pessoa a te amar. Isso é uma decisão pessoal, intransferível. Você não é amado porque você convence o outro a te amar, porque você controla o ambiente, porque você controla a situação para ele te amar. Você é amado porque o outro decide te amar. Ponto final. E esse entendimento vai ajudar a gente a não ficar insistindo em relações ruins, abusivas, destrutivas, abandonadoras, percebe? Assim como vai ajudar a gente a se sentir mais à vontade nas relações de afeto, onde a gente tem amor. Porque se a gente tá inseguro, a gente pode até receber afeto, mas a gente ainda assim fica inseguro. É como se a qualquer momento aquela pessoa fosse nos abandonar, nos rejeitar, a gente ainda tá conectado, né, à vivência de escassez de amor. Então, mesmo que a gente receba amor, se eu não me sinto merecedor de amor, se eu não me sinto seguro em receber amor, eu ainda vou ficar em alerta e ansioso com aquele amor. É como se a qualquer momento aquela pessoa fosse me rejeitar, fosse me abandonar, fosse me excluir, fosse... Porque eu ainda tô conectado com aquela ferida de escassez de afeto.
né? Então aquela escassez de afeto ainda controla a minha vida. E ainda assim eu continuo não conseguindo receber o afeto, né? Porque às vezes aquela pessoa tá me oferecendo afeto e eu tô o quê? Boicotando a relação. Sendo controlador, sendo chantagista, porque eu tô inseguro com aquele afeto. Então tudo começa por nós. Você tem que se sentir seguro desse sentimento de merecer afeto. Você tem que se sentir seguro com isso. Entenda que hoje você precisa ressignificar a sua relação com você mesmo. Antes de querer ressignificar a sua relação com o outro, você precisa cuidar da sua relação. Tem uma frase que direto eu repito aqui pra vocês, né? O pessoal gosta muito, que é: antes de perguntar por que fulaninho faz isso comigo, pergunte por que você quer a relação com uma pessoa que faz isso com você. Porque isso é muito mais essencial. Sabe por quê? Você pode até acabar com essa relação aqui, com esse fulaninho que faz isso. Mas se você continua tendo a autoimagem distorcida, de baixa autoestima e de insegurança e sendo agressor com você mesmo, sabe o que você vai fazer? Você vai trocar o fulaninho pelo cicraninho que é igualzinho. Por quê? Porque está dentro de mim. Isso fala sobre a minha relação comigo. Muito mais do que a minha relação com o outro. Então, a gente pode usar sim da dor de uma situação para nos transformar. A gente pode usar sim da dor de ser rejeitado, de ser excluído, de ter uma vivência destrutiva num relacionamento para poder nos empoderar, né, nos reconectar com a nossa autoimagem, com o nosso amor próprio, nos sentir mais seguros com a gente. A questão é, o que você faz com essa dor? Vai doer. Vai doer. O que você faz com essa dor? Essa é a pergunta. Então isso é muito importante, tá, gente? Porque senão a gente fica num daqueles dois extremos. Ou solitário, isolado, né? Ou o codependente atrás da indiferença, atrás da rejeição. Tá bem? Então, se eu me rejeito, eu vou buscar pessoas que me rejeitem. Porque eu não vou me sentir seguro para receber amor de uma pessoa que tem amor para dar. Ou, se eu sim encontrar essa pessoa que tem amor para dar, eu vou ficar insegura e vou ficar o tempo todo, a qualquer movimento que aquela pessoa faz, eu vou estar encontrando um motivo para me sentir rejeitado, desqualificado, abandonado, vou estar em ameaça com aquele amor, ainda assim não vou estar usufruindo do afeto, porque o afeto é confiança, gente. Amor é confiança. A gente se sente seguro na relação. A gente se sente amado de uma forma onde eu posso me expressar, onde eu posso existir e ainda assim eu me sinto seguro. Só que para que a gente chegue a esse lugar, a gente tem que estar com a gente. A gente tem que se amar para que a gente chegue nesse lugar. Tá bem? Ficou claro, gente? Antes de terminar a live, eu escolhi uma outra frase de Freud hoje para terminar a live, que fala assim: quando não somos capazes de explicar alguma coisa, procuramos desvalorizá-las com críticas, um meio ideal de facilitar nossa tarefa. Por que eu coloquei essa frase no final? Porque essa frase muitas vezes representa a atitude do agressor. Quando o agressor se sente ameaçado por alguém, e muitas vezes existe sim ali uma projeção, ele vai e simplesmente rejeita essa pessoa, exclui essa pessoa, critica essa pessoa, como uma forma de não ter que lidar com as suas próprias questões, né? Então, às vezes, gente, o outro te excluindo, o outro te rejeitando, o outro sendo indiferente com você, tem a ver com ele, tem a ver com você, tem a ver com ele. Agora, tem a ver com você o que você faz com isso. Tem a ver com você como você age diante disso. Você continua, você tenta insistir naquilo, ou você se protege, você busca apoio, você busca relações saudáveis pra você? Essa é a grande pergunta, tá bom? Ah, que bonitinha. Maravilhosa, nunca passa frio, pois está coberta de razão. Que gracinha, adorei. Gente, é isso a live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não faz parte, gente, lá do grupo do Telegram, vai lá fazer parte do grupo do Telegram. Porque lá eu passo todos os resumos das lives. E, gente, eu confesso, pra quem faz parte aí, né, do grupo do Telegram, eu confesso que eu tô um pouco sumida. Mas porque minha vida tá assim, ó. Eu tô me mudando. Tô vindo morar com meu noivo. Então, assim, a casa não tem nada, né, gente? É uma coisinha de cada vez. Então, a gente tá aqui tendo que lidar com um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Eu tô fazendo grandes mudanças profissionais também. Então, logo, logo teremos novidades aí. Esperem, aguardem, fiquem comigo, tá? Essa live, todas as lives, tá, Cami? Fica lá no meu canal do YouTube, tá? Todas as minhas lives ficam lá no meu canal do YouTube. Inclusive, gente, tem lá uma playlist só de lives. Tá arrumando a casa, tá fazendo exercício físico, né? Tá dirigindo, coloca o fonezinho e vai escutando as lives.
tá ouvindo, tá absorvendo ali um crescimento, algo que te traz crescimento pessoal. Tem sim, o link do grupo, Ju, tá lá no feed do meu Instagram. Tá? É só você... Lá no feed não, desculpa, gente. Lá na descrição, na bio do meu Instagram. Tá? Então lá na bio do Instagram, você entra lá que tem lá, Telegram. Aí você já entra. Eu tô um pouco distante, gente, mas eu vou ver se essa semana eu volto, tá? Com mais frequência lá no Telegram, porque no Telegram eu gosto de indicar músicas para exercícios mentais e corporais, eu gosto de indicar livros, eu gosto de fazer enquetes, eu mando todos os resumos das lives, tá? Imagina, Nelson, me desculpa pelo quê, querido? Boa sorte aí nas mudanças. Obrigada. Tô de sorte mesmo. Então, tudo isso tá lá no Telegram, então é um recurso a mais, tá? Então, estão todos convidados para participar de lá. Hoje é segunda, amanhã, terça-feira, tem outra live, tá, gente? E provavelmente quinta-feira, aliás, provavelmente amanhã eu tô subindo essa live lá pro YouTube, tá bom? E quarta-feira eu devo estar mandando o resumo da live, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, obrigada pela companhia de todos. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês e poder estar tendo essa troca, essa relação e esse vínculo com vocês, viu? Fico muito feliz. Um beijo no coração de todo mundo, até amanhã, 8 horas.